Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Capernaum, e o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas, quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E, ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa os que foram enviados, acharam são o servo enfermo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vimos aqui, irmãos, que Jesus, nosso Salvador, o Cristo de Deus, que operava milagres, mas evangelizava e usava também, por ordem divina, os milagres, para que, irmão, vendo o povo aquilo que ele fazia, irmão, pudesse crer que ele era o enviado de Deus para salvar a humanidade e resgatar aquilo que havíamos perdido no Éden, irmãos, a nossa divindade e a condição imortal. Porque lá, irmãos, nós perdemos a nossa condição divina, conservamos a imagem de Deus, o sopro de Deus, irmãos, através, que os irmãos lembram, que a palavra fala que o Senhor soprou no barro, irmão, e chamou o homem alma vivente. Mas, irmãos, o Senhor iria mandar aquele que seria espírito e vida, para além de voltar, irmãos, a nossa condição de esperança, voltar em nós a vida, irmãos, porque o homem tinha perdido esta condição divina, e o Senhor fez voltar então a nós. Ele trouxe, por isso ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque nele estava o Pai. Mas, queridos, nós vemos que depois que o Senhor pregou o Sermão da Montanha, irmãos, como está escrito, depois de concluir esses discursos, entrou em Capernaum, irmão, e ali tinha, os irmãos lembram, quem conhece a palavra, que Deus permitiu que durante esse período da vinda do Senhor, irmão, o Senhor Jesus, para anunciar a graça, o Império Romano dominava sobre a Palestina, irmãos, e eles estavam ali debaixo de uma condição, irmão, de submissão. Israel estava debaixo de submissão, como toda a Palestina. Irmão, este centurião, que era um chefe de 100, porque ele tinha ali sob o cuidado dele 100 soldados, irmão, ele tinha ali um servo dele, que estimava muito, estava doente, e em estado de coma. Quando a palavra fala moribundo, é um estado comatoso. E quando ouviu falar de Jesus, irmão, porque a fama do Senhor corria, porque o Senhor fazia operações gloriosas, e como continua fazendo para aquele que carrega consigo a esperança e a fé, irmão, porque tudo em nós depende da fé. Quando há pureza da fé, o Senhor não foi embora, continua operando entre nós. Ouvimos coisas gloriosas que Deus faz no meio do simples, irmão, porque hoje, irmãos, no mundo atual, a malícia, irmãos, que infesta a humanidade, e através até dos meios de comunicação, tiram a pureza, irmão, que às vezes estava até por não ter o conhecimento, mas
porque estão tirando a pureza de tal forma. Irmão, e o Senhor Jesus falou, será que quando eu voltar acharei fé na terra? Irmãos, e nós vemos que a fé se esvai, irmãos, até nas orações. Prestam bem atenção, queridos, que nós lembramos no passado, isso falando para os irmãos há 70 anos atrás, quando nós éramos um grupinho de irmãos, nós éramos 20 e poucos irmãos na igreja, teve dia que tinha 8 orações, 10 orações, na primeira oração, a ponto de sair ensinamento para ter só 3. Irmão, que muita oração, todos oravam na simplicidade. Irmão, a boa parte dos irmãos eram analfabetos, mas carregavam a Bíblia Sagrada debaixo do braço. Irmãos, não sabiam nem ler, então pedia para quem sabia ler, achar o capítulo para acompanhar a Escritura. Irmãos, voltemos a este tempo, irmãos, voltemos a estes tempos e queremos receber de Deus aquilo que Ele promete dar à igreja dEle. Então, amados, nós vemos que o Senhor Jesus pregava, irmão, e esse centurião, vendo a fama do Senhor, irmão, queria rogar em favor do seu soldado, do seu servo, irmão. E então ele, como está escrito na palavra, enviou alguns anciãos dos judeus, rogando que viesse curar o seu servo. Olha que, irmão, ele usou o termo rogando. Ele tinha poderes de domínio, mas, irmão, para falar com o Senhor, a linguagem é outra. A linguagem é rogo, implorar e misericórdia. Esta é a linguagem nossa para o nosso Criador. Não é linguagem, irmão, de exigência. Prestemos bem atenção, amados. É pedido, rogando misericórdia. Irmão, mas, irmãos, os irmãos viram que o rogo deles, que não tinha este sentimento, irmãos, era diferente. Foram apresentar condições da vida terrena. Chegaram para o Senhor, porque, irmão, aqui Lucas esclarece bem, e como era uma pessoa, irmãos, que tinha um certo nível, ele descreve com mais lucidez também esta parte. Prestam bem atenção nisso. Então, eles chegaram e rogaram, como eles pediram, foi pedido, mas de apresentar, é digno de que lhes conceda isso, porque eles consideravam a dignidade nos bens da matéria. Prestam bem atenção. A nossa dignidade, irmão, diante de Deus, que nós vamos apresentar, é o desejo de fazer a vontade de Deus, porque, irmão, quem de nós pode apresentar diante de Deus condições para exigir de Deus alguma coisa, amados? Mas, amados, rogar a Deus, todos nós podemos. Bendito seja o nome do Senhor. É digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, faça bem para Ele, Jesus, porque Ele fez alguma coisa para nós, judeus, aqui. Ele ama muito a nossa nação, e Ele edificou a nossa sinagoga. Quer dizer, se Ele não tivesse feito nada, Ele não era digno de misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós, na nossa ignorância, na nossa insuficiência, nós não temos capacidade para nada. Mas, irmãos, o Senhor nos dá o direito de chamar Deus de Pai e de rogar a sua misericórdia. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha que diferença, irmão. Um apresenta a razão material, outro que tinha poder e tinha autoridade de César, irmão, disse: não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Eu pedi para alguém. Eu não tenho dignidade nem de chegar perto de ti. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos amados, nós estávamos deserdados. Veio o Filho de Deus e disse: agora vocês podem chamar o meu Pai de vosso Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu sou vosso irmão. Entenderam, queridos? É isto que temos que compreender. Então, amados, disse o centurião: e por isso ainda nem me julguei digno de ir ter contigo. Dizem, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Olha o que é a confiança e a fé.
Um dia, irmãos, um caso idêntico a este. Uma mulher cananeia, irmãos, nas bases de Tiro e Sidom, ela era Ciro-fenícia, irmão, chegou clamando ao Senhor, irmãos, a ponto de perturbar os próprios discípulos do Senhor, os próprios apóstolos, rogando, gritando: tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Os discípulos vindo aquilo: Senhor, despede ela está gritando aí atrás de nós. Jesus, irmão, para mostrar para os discípulos e para os apóstolos, falou: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o Senhor veio para isto, para Israel. E não é digno, não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Quando ele falou isto, irmão, se ela fosse uma mulher vingativa e que não tivesse a fé, irmão, necessária, quer responder: eu vim aqui fazer um pedido de misericórdia e esse homem me chama de cachorrinho? Mas quem precisa de Deus, irmão, tem que chegar a Ele com humildade. E quem daqui não precisa dele, irmão? Bendito seja o nome santo do Senhor. Os irmãos viram para os pedidos de oração. Hoje estamos aqui, irmão, um bom grupo de irmãos e irmãs. Mas, irmão, quem de nós não precisa dele? Irmãos, quantos que estão ouvindo a palavra neste momento estão rogando a Deus por uma necessidade? Uma coisa é certa: o que Deus promete passa céu e passa terra, mas Ele vai cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus promete, Ele cumpre. O homem, irmãos, pode falhar, mas Deus não falha. Passa céu e terra, mas as promessas de Deus não passarão. Por isso, irmãos, o Senhor falou até por Israel sobre isso. E Paulo falou, os irmãos que conhecem a palavra, e o crente deve ler a Bíblia Sagrada, promessa que o Senhor fez lá atrás para Abraão, irmãos, acerca de Israel, e nas 12 tribos, irmãos, está escrito: os dons de Deus, as dádivas divinas são sem arrependimento. O homem promete e esquece, e às vezes não pode cumprir, mas Deus, além do poder infinito, Ele não se esquece dos seus pequeninos. Irmão, quando o Senhor chamou, irmãos, ali, nós que éramos gentios, que era das partes de Tiro e Sidom, de cachorrinho, falou: é verdade, Senhor, é verdade. Mas olha, Senhor, o pão é para os filhos, quer dizer, Israel vai ter, a palavra é para Israel. Mas, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eu só me conformo com as migalhas. Irmão, o Senhor, em vez de dar migalha, dá o pão da vida para todos nós. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu o pão inteiro para nós. Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e temos que aprender a amá-lo, irmão. Quando, irmãos, ela respondeu: sim, Senhor, é verdade. Os cachorrinhos comem da migalha, não faz, não come só migalha, faz alguma coisinha. Irmão, quando ela respondeu para o Senhor falou: pode ir embora, tua filha o demônio já deixou ela. Irmão, este homem, irmãos, o Senhor chegou lá, curou o seu servo, irmãos, e quando, irmãos, o Senhor curou e falou: nem em Israel encontrei tanta fé. Queridos, hoje é dia 5 de janeiro, o primeiro dia do ano de 2022. Vamos pedir ao Senhor que nos dê um banho de fé aqui? Eu peço para mim, vocês pedem para vocês. Que se o Senhor acrescentar nossa fé, a nossa conduta vai ser outra, irmãos, o nosso raciocínio vai ser outro, irmãos. E olha, irmãos, quer saber uma coisa? Nós vamos confiar na nossa própria oração. E quantos não estão confiando na sua oração? Mas se Deus acrescentar fé em nós nesta tarde aqui, nós vamos confiar na nossa oração. E todos nós vamos perceber o quanto é gostoso sentir o Senhor recebendo a nossa súplica. Glória ao nome do Senhor. Então, amados,
Que Deus possa se compadecer de todos nós. E como o Senhor viu fé na mulher cananeia, irmão, viu fé nesse centurião, que todos eles, irmão, não pertenciam à comunidade de Israel. Encontraram com o Senhor. Encontrar com o Senhor, irmão, nós já encontramos. Vamos rogar a Ele, implorar a Ele, e por certo, nesta tarde, Deus vai dar um banho de fé em todos nós aqui. Deus seja louvado, irmãos.